Nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é, forçosamente, um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confia e siga em frente. E assim, Pai amado, vamos nos harmonizando, deixando os problemas lá fora, para que possamos absorver as palavras do nosso irmão nessa palestra de hoje, agradecendo sempre por tudo que tem nos dado, pela nossa saúde, pela nossa harmonia, enfim, por todos os benefícios que recebemos. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. Um privilégio estar aqui na casa novamente. Talvez alguns não me conheçam, outros talvez me conheçam até demais. Não sei se isso é bom. Ou seja, eu não posso mentir aqui na frente, né? Não posso inventar nada. Bom, minha palestra de hoje está contida nesses dois livros, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, o que eu vou contar aqui não tem nada de novidade. O que eu vou falar está aqui dentro, disponível para todos. Tá? Então, quem quiser, para sair da palestra, o momento é agora. É o momento. Mas a espiritualidade está vendo. Fica a dica. Nós temos uma chamada aqui, ó, com o nome de todo mundo aqui. A gente depois mentaliza e manda lá para cima. Tem gente com um monte de falta ali. Bom, para os que não me conhecem, eu frequentei essa casa até o final do ano passado. Agora eu frequento uma casa em Ivoti. Já frequentei inúmeras outras casas. Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas. Sempre procurando estudar e trabalhar sempre que possível, né? Sempre que me foi permitido. Na casa de Ivoti agora, eu estou conhecendo a casa, comecei lá desde março. Quando me mudei para Ivoti, eu já procurei me vincular a uma casa, porque quem sabe e estuda há muito tempo no Espiritismo entende que é necessário estar vinculado a uma casa, porque senão a gente se atrapalha, falta disciplina, a gente diz que vai ler em casa, vai estudar em casa, e vai orar em casa, e não faz nada disso. A gente preenche com outros compromissos e acaba não fazendo o que deveria fazer. Bom, então lá é mais ou menos um namoro, né? Eles estão me conhecendo, porque eles precisam me conhecer, quem é o Adelino, eles não sabiam até então. Né? Não existe carta de recomendação, eles até podem ligar para cá para saber como é que eu sou, quem é o Adelino, o que fez, deixou de fazer. Mas normalmente é no conhecer ali, né? No dia a dia. Mas serve para eu conhecer a casa também, para ver como é que é os trabalhos daquela casa. Então é um namoro. Até pouco tempo atrás eu estava só no portão, agora eu já estou entrando e sentando no sofá, no canto de cá, né? Então a casa espírita está lá de lá. Mas é assim mesmo, né? Faz parte do conhecimento. Mas nessas andanças por aí, em todas essas casas, eu percebi algo em comum e que hoje aqui eu queria dividir com vocês. E tem a ver com a nossa palestra aqui. Antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já deu comunicação? Tá. Quem aqui já presenciou uma comunicação? Tá. Foi uma experiência, levanta o braço aqueles que já presenciaram ou que já deram uma comunicação, foi um espírito bom ou era um espírito meia boca, assim, meio sofredor, meio... Levanta a mão quem não foi uma experiência muito legal. Tá. Bom, nessa experiências aí de casas, eu percebi que essas comunicações, quando elas acontecem através de um médium, sendo ele disciplinado ou não, nós percebemos assim, ó, eu percebi, pelo menos na minha ótica, que as motivações para os espíritos virem e se apresentarem e darem a comunicação e quererem se manifestar, se resumem a alguns motivos. E eu resumi eles aqui para apresentar para vocês.
Motivações das comunicações. Espírito desencarnado, né, não tem mais este corpo, em sofrimento por aflições ou dores em si mesmo. Ou seja, é um espírito que está ali porque ele está com dor, ele está sofrendo, ele está perdido. Não tem a ver necessariamente com o médium ou com a pessoa que está ali sendo atendida. Tem a ver com o próprio espírito. Entenderam? Quando eu der outro exemplo fica mais claro. Então, o espírito vem dizendo que está com dores em partes do corpo, dificuldade de respirar, de andar, de ver, doença em algum órgão, feridos de acidentes de carro, de trabalho, de guerras, perdidos, desorientados sobre essa nova condição, cansados, exaustos. Então o espírito está ali, ele assim, ó, eu não aguento mais essa minha situação. Eu não estou mais sentindo meu braço, não consigo movimentar meu braço. Eu não aguento, eu estou cansado, eu estou perambulando por aí, ninguém me ajuda, ninguém me escuta. Eu frequento a minha casa lá, mas ninguém fala comigo, ninguém me respeita mais. Lógico, né? Ele não está mais encarnado. Só ele vê os seus familiares. Os familiares não enxergam mais. Outras motivações. Um espírito desencarnado com indiferenças e queixas do encarnado. De um encarnado, de alguém que ainda está aqui. Nós, por exemplo. Então, desavenças de todas as partes, entre familiares, amigos, colegas, bens materiais, traição, morte, vingança, ódio, paixão, posse. Posse de tudo quanto é tipo. Material, de emocional. Então é um espírito, nesse caso aqui, a diferença, percebam bem, é um espírito desencarnado com indiferença com alguém daqui. Com alguém que está vivendo aqui encarnado. E aí ele vem assim, não, eu não vou deixar, eu não vou sair de lá. Não, eu não vou permitir que ela seja feliz. Eu não vou permitir que ela vá adiante. Aí às vezes a pessoa procura o centro espírita com uma dor na perna. Eu não quero deixar ela ir adiante. A forma que ele tem para a pessoa não avançar é prejudicar ela nas pernas. Então é um espírito com uma indiferença, né? com algo, um rancor, uma mágoa com alguém daqui. Depois tem um espírito desencarnado com mensagem edificante e de apoio ao encarnado, ao que está aqui. São parentes, amigos, mentores, espíritos afins. Ou seja, é aquele espírito que vem trazer uma notícia boa para a gente. Estou feliz com o avanço do Alexandre. Estou gostando que ele está vindo aqui nas palestras. E esse é o caminho. Eu só vim aqui para dizer isso para ele. Eu só vim aqui para dizer para ele que eu estou bem. Diz para minha mãe que eu estou bem, que eu não estou sofrendo. Que ela precisa seguir o caminho dela, que ela não pode mais ficar chorando por mim. Porque eu preciso seguir o meu caminho. Que enquanto ela chora, eu fico preso a ela aqui. E eu não consigo seguir meu caminho. Difícil. Quem é que vai contar isso para uma mãe? Para quem perdeu um filho? Extremamente difícil. Mas a gente tem que saber que tem a caminhada do filho, ele tem a caminhada própria. Cada espírito é uma individualidade. Ele precisa seguir o caminho dele. Nós não temos a posse dos nossos filhos. Nós não temos a posse de nossos pais. Nós não temos a posse da nossa esposa, do nosso marido. Quando ele parte, ele precisa seguir o caminho dele. E nós precisamos seguir o nosso. Outro tipo de comunicação. Espírito de luz elevado com mensagem edificante, de apoio, de esclarecimento ou de orientação à equipe de trabalhadores da casa. Então isso aqui, normalmente, sempre que eles, a equipe espiritual que rege a casa, quer passar alguma mensagem para a equipe. Olha, nós precisamos mudar um tipo de trabalho. Agora nós precisamos implementar mais uma mesa mediúnica porque tem muito espírito para ser tratado. Nós precisamos investir no estudo das pessoas para que elas possam, para que a gente possa preparar trabalhadores para um dia ter mais uma mesa mediúnica, para um dia ter mais palestra, para abrir mais um dia da casa espírita. Não dá mais para fazer essa palestra só na quarta-feira. A casa está lotada, nós temos que abrir mais um dia. Mas como se não tem trabalhadores? Tem que começar com estudo. Tem que começar com dedicação. Então, todas essas comunicações aqui
seja de um espírito desencarnado em sofrimento por ele, ou com indiferença, ou a esse aqui que traz uma mensagem boa, ou da equipe, essas comunicações aqui, elas têm a ver conosco. Por exemplo, hoje, tá? Depois, quando terminar a palestra aqui, você sabe como é que funciona aqui na casa? Quando terminar aqui, vai ser realizada uma mesa mediúnica. Uma mesa grande, médiuns em volta. Quem são médiuns? Os intermediários, aqueles que disciplinaram a sua mediunidade, percebem quando é uma comunicação que não pertence a eles e vão trazer o espírito para comunicar. Desse tipo aqui. Dos mais variados. E tem o doutrinador, que é como uma espécie de orientador, que estudou para isso e fazer... Quando o Alexandre, que é médium, está passando uma comunicação, ele vai conversar com o espírito, orientando ele. Olha só, olha as tuas condições, tu não está mais neste plano. Então o doutrinador é uma pessoa habilitada para orientar o espírito. Tranquilo até aqui? Tá, isso é uma mesa mediúnica, que é o que vai acontecer quando terminar aqui a palestra. Os médiuns se reúnem com às vezes 2 doutrinadores para fazer esse trabalho. Tá. Mas e esses espíritos que eles dão comunicação? Como é que eles chegaram até aqui? Alguém tem ideia? Essas comunicações que vão ser dadas lá em cima na mesa mediúnica, tem a ver conosco? Provavelmente. Tem grande chance, né? Por quê? Porque pode ser que o espírito tenha vindo conosco da nossa casa. Pode ser que o espírito tenha vindo conosco do nosso ambiente de trabalho. Pode ser que o espírito tenha vindo conosco da nossa casa, dos nossos vizinhos. Pode ser que ali, quando eu estou entrando na casa espírita ali, o espírito olhou assim, só esperando, né? Ele olhou assim, opa, olha esse aí, ó. Esse é dos meus. Ó, já pegou no bracinho de vocês e entrou na casa espírita. Às vezes ele é trazido pela espiritualidade, aproveitando a energia que vocês têm, que a gente chama de uma energia vital, que é a energia animalizada. Para um espírito manifestar, por que ele precisa do médium? Porque ele precisa dessa energia material para se manifestar. Essa energia que está no meu corpo, que quando eu nasci lá vem com uma bateria, que vai dizer quanto tempo eu vou durar. Tem gente que antecipa. Tem gente que parte antes, por vontade própria, por exemplo, tirando a sua vida, só que a bateria está cheia. Chega do lado de lá, o que acontece? A perturbação é muito grande, porque a bateria vital está carregada. E aí ele se perturba. O que acontece com nós, como somos idosos? Nós vamos perdendo aquela vitalidade, a gente fala assim, né? Vou perdendo a vitalidade, a bateria está indo, entendeu? Aquela nossa bateria programada está indo. Tem gente que consegue, inclusive, prorrogar. Aí tem que ter talento, tem que ter sabedoria para conduzir a vida. Mas então é esse o tipo de coisa. Tem a maioria dos espíritos que vão dar comunicação numa casa espírita, somos nós que trazemos eles para cá. Se não tem exatamente a ver conosco, mas tem afinidade. Porque são os iguais que se atraem. Se eu estou muito iluminado, quando eu entro ali na porta, nenhum espírito consegue me atrapalhar. Tem essa vantagem. Mas quando eu não estou muito bom assim, é bem provável que eu traga irmãos junto comigo. Que bom, né? Porque é uma forma de eu fazer caridade. E é bom porque vai fazer bem para mim também. Vamos pensar dessa forma. É melhor, né? Bom, voltando às comunicações, então. Quem são esses espíritos que se comunicam conosco? Ou melhor, quem foram esses espíritos que comunicaram, que estão ali se comunicando e que vieram conosco, que estão aqui na casa? Quem foram? O Adelino, o Ângelo, o Alexandre, antes de desencarnar. Pessoas como nós, exatamente como nós. Como é que funciona o desencarne? Aqui, ó, o corpo se apaga, vai embora. E está aqui o espírito do lado de cá. Exatamente. Se eu desencarnar neste momento, fazendo a palestra aqui, espero que não, né? É brincadeira. Tá?
Mas se eu desencarnar neste momento aqui, eu passo para o outro lado exatamente como eu sou. Não tem mudança nenhuma. Eu penso exatamente igual. E ainda vou olhar para aquele corpo e dizer, nossa, um cara igual a minha. Se eu não estudei e não sei o que aconteceu. E daí eu digo, nossa, eu nem sabia que tinha irmão gêmeo. E daí daqui eu vou para casa. Nem sei que desencarnei. Não estudei para isso, nunca falei nada a respeito. Nunca fui assistir uma palestra no Centro Espírita. É assim que a gente sai do lado de lá. Exatamente como a gente pensa agora. Não vai mudar nada. Não vou passar do lado de lá com asinhas. Eu não vou passar para o lado de lá no meio do lodo. Ah, talvez, né? Alguns talvez. Mas eu vou estar pensando exatamente a mesma coisa. Se fosse o contrário, não seria uma lei natural. Deus não permitiria isso. Lei natural, o que, que é? Eu estou pensando dessa forma agora, ali adiante eu vou pensar igual. Para vocês mudarem o pensamento de vocês têm que fazer o quê? Tem que ler bons livros, tem que ler uma boa matéria, um bom filme, e aí faz vocês pensarem, daí vocês vão mudar uma atitude, não é assim? Vou lá, assisto um monte de rios no TikTok, vira uma sumidade. Não foi um bom exemplo. Tá. Não, tem bons TikToks. Não vamos generalizar, né? Uns dois, né? Tá, tudo bem. Tá. Mas então, se esses espíritos foram pessoas como nós, por dedução, é o que vai acontecer conosco, né? E se é o que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar, que tipo de comunicação nós daríamos se a gente aparecesse numa mesa mediúnica como espírito? Vocês já pararam para pensar? Que tipo de comunicação eu daria? Eu viria assim? Eu viria assim? Assim? Ou já viria com asas? Porque é isso que vai acontecer. Se vocês não tiverem conhecimento do que acontece depois, se vocês não internalizarem isso, se vocês não assimilarem isso, vocês vão ser esses espíritos que vão ser recebidos na mesa mediúnica. Vocês é que vão se manifestar através de médiums que estão aí na rua, que não têm disciplina e que não sabem o que está acontecendo e simplesmente dão comunicação. Daqui é pior, né? Porque vocês não vão nem procurar uma casa espírita para receber comunicação. Vocês vão dar aí no meio com médiums que não têm conhecimento. Ou numa casa espírita que não tem disciplina. Que é mais complicado. Daí talvez, em vez de resolver o problema de vocês, espíritos desencarnados, vocês vão complicar ainda mais a vida de vocês. Lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 13, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual, na pergunta 149, o que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ele havia deixado. Ou seja, nosso mundo é lá, nós somos espíritos. Neste momento eu estou Adelino. Mas eu já posso ter sido Roberto numa outra encarnação, eu posso ter sido, pegar os números difíceis, né? Bom, Adelino já é difícil. Já poderia dizer que o Adelino é de outra época. Né? Mas lá numa outra reencarnação eu fui Inácio. Então eu estou Adelino, mas eu sou um espírito. Então, quando eu desencarno, eu volto para onde? Para o mundo espiritual. Pergunta 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Por quê? Porque eu preciso continuar a minha história. O Alexandre, quando desencarnar, precisa continuar. O que ele adquiriu de mérito, o que ele adquiriu de problemas morais, é dele. Ele precisa continuar isso. Senão, quando ele voltasse de novo numa outra encarnação, ele teria que começar tudo de novo. Não faz sentido. Onde é que está a justiça divina? Então, o que ele faz, o que fez ou deixou de fazer, é dele. Então, quando ele volta lá para o mundo espiritual, ele preserva toda a história dele. Todinha. Então, que comunicação nós vamos dar? Que tipo de comunicação nós vamos dar quando nós aparecermos lá, estivermos lá do outro lado, né? Já pararam para pensar? Lá, no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 13, Retorno do Espírito ao Mundo Espiritual, pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração
a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Ou seja, essa perturbação para o Alexandre vai ser uma, para o Ângelo vai ser outra, para mim, Joyce vai ser outra, para o Adelino vai ser outra. E o que vai balizar isso? O que é essa elevação que eles estão falando aqui? O que é essa elevação? Dois aspectos são levados em consideração: moral e intelectualidade. Então, o que eu ando fazendo de bem e o quanto que eu estou investindo no conhecimento para me melhorar. São o que eles dizem no Espiritismo, que são as duas asas, né? Se uma está capenga, a outra não voa direito. Então eu preciso obter conhecimento, mas eu preciso ao mesmo tempo melhorar a minha moral, que é isso que vai me dar um nível de elevação. Então, se eu tenho uma elevação alta, quando eu desencarno do outro lado lá, eu já sigo o meu caminho. Eu já sei que eu desencarnei. Provavelmente já vão ter espíritos amigos em volta, aí, Adelino, tudo bem? Como é que tá? Beleza, tá? Vamos dar uma olhadinha na tua próxima encarnação aí, beleza, bora. Já vamos encontrar as pessoas, já vamos para o planejamento reencarnatório, que é um processo que todos nós passamos, alguns participam, outros não, para decidir o que vão fazer. Quais são as provas, quais são as missões, né? E outros não participam, outros é compulsório, tem que vir porque tem que vir. Porque ainda não estão aptos a decidir por si só. Mas quem tem uma elevação alta, segue o baile, tranquilo. E quem não tem, fica rodopiando, fica cansado, fica andando por aqui, vai na casa dos familiares, fica incomodando outros, acha que está ajudando e prejudica. Às vezes não é por maldade. Às vezes ele acha que está ajudando os familiares em casa, só que ele está perturbando o ambiente porque ele não deveria estar ali. Tá, mas... Ok, já sabemos que são essas perturbações, né, que quando eu vou chegar do lado de lá, é o que vai definir como eu vou me comportar. Quais são as origens dessas perturbações? Da onde vêm essas perturbações? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Causa das minhas perturbações, ou eu adquiri agora, ou eu adquiri em vidas passadas. Entendido? Terminou a palestra, já atingi meu objetivo de trazer a consciência para vocês. A casa está preparada para fazer oração? Não. Vamos tentar mais adiante, então. Tem gente que vai com complexo para casa. Então, calma, vamos explicar. Causas da vida presente. O que é? Tudo que eu aprontei nesta vida. Desde o meu nascimento. Lá na minha família, lá no ambiente da escola, lá no ambiente profissional, lá na sociedade. Tudo. Depois na minha família que eu constituí. Tudo que eu adquiri nesta vida. E tem gente, às vezes, preocupada com as causas da vida passada e a maioria dos problemas adquiriu agora. E está tentando fazer regressão. E causas da vida passada, o que é? São aquelas coisas que eu não consigo mudar no primeiro momento. Se, por exemplo, eu vim com uma limitação genética, eu não consigo enxergar, eu sou cego. Eu posso mudar isso? Com raras exceções, né? Talvez não seja irreversível. E a grande maioria dos casos é irreversível. Em outras vidas, eu tirei minha vida com as minhas mãos. Nesta vida, eu venho sem os meus braços, para que eu não tire a minha vida. Para que eu não corra esse risco. Mas só que ainda tenho as pernas, né? Posso pular do viaduto. Então, às vezes, eu venho paraplégico, tetraplégico. Não é uma generalização, tá? Nem todo mundo que veio sem braço é porque tirou a vida na vida passada. Não generalizem. Estou só dando um exemplo, né?
Nem todo mundo que é cego, na outra encarnação, ficava por cima do muro, orar e vigiar, né? Não era assim? Ah, Senhor, não deixe que o vizinho faça isso. Ah, né? Não era bem esse o sentido do orar e vigiar, né? Tá? Mas então, usou mal, por exemplo, alguém que usou muito mal o julgamento, olhava e dizia, o Alexandre é assim. Ah, porque aquele ali deve estar fazendo assado. Aquele ali adquiriu riqueza, deve ter sido por isso, por aquilo. Agora ele vem sem a visão, porque é para não enxergar mais, ele não julga mais. Só um exemplo, não é uma generalização. Tá? Não generalize. Cada caso é um caso. Entenderam? Eu não consigo mudar isso. Eu não posso mudar isso. Então tem coisas na vida passada que eu não consigo mais mudar. E eu tenho que conviver. O que eu posso fazer nessa vida agora? Ser resignado, procurar entender o porquê disso e entender que é uma dádiva. Porque se eu não tivesse essa limitação, talvez eu fizesse coisa muito pior e eu perderia mais uma encarnação. E neste momento aqui, nós estamos na nossa melhor encarnação, com o melhor corpo que nós poderíamos ter. Nós estamos na nossa melhor evolução espiritual. Porque isso é a lei do progresso, né? Uma lei natural, que tudo anda para frente. Eu posso até ficar estagnado, mas eu não volto. Então, aquilo que eu já adquiri como elevação de espírito, eu não perco. Não falamos isso do Alexandre aqui, né? Se ele desencarnasse, ele ficaria com tudo que ele adquiriu, de bem e de mal. Então, vidas passadas eu posso mudar, e tem gente fazendo esforço, né? Quer procurar regressão, e daí vai na internet, no Google. Ah, eu fui uma concubina. É o que mais dá lá na internet, né? Eu fui um lorde. Que diferença vai fazer isso na tua vida? O que importa é agora. Vocês estão no melhor momento. Então não importa. E vou te dizer mais para vocês. Às vezes fazer uma regressão, às vezes ir lá atrás para saber o que eu fiz em vidas passadas, talvez fosse necessário, talvez seja necessário. Mas tem que ser feito com um profissional muito bom. Porque a maioria das pessoas vai lá atrás, não está preparada para ver o que vai ver e volta com 2 problemas, né? Aquele que não que ele queria resolver e mais um, porque enxergou e viu coisas que não queria ver. Então a gente continua precisando ter elevação moral e elevação de conhecimento para talvez fazer uma regressão, se é que vai me ser permitido enxergar as coisas lá atrás. Mas vocês entendem que é muito mais custoso? É mais fácil a gente cuidar do quê? Agora. E se a gente resolver as coisas agora, a gente já dá um salto enorme. Então aproveitem. No caso desse aqui, ó, espírito desencarnado em sofrimento por aflições ou dores em si mesmo. Né? O que a gente pode fazer para a gente não vir depois como espírito aqui nessa situação e ficar se queixando das dores? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? A perfeição moral? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo que, segundo a saúde ou a enfermidade deste corpo, influi de maneira muito importante sobre a alma, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Ou seja, hoje o meu espírito, sei lá como é que é o nome, como eu usava o nome em todas as minhas encarnações anteriores, agora ela está adelino. E ela está aqui, ó, presa nesse corpo, nessas condições. E é esse corpo que eu preciso cuidar dele, porque é a melhor ferramenta que eu poderia ter. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter casa, eu posso não ter família, mas eu tenho um corpo que me dá condições de estar encarnado. E a única forma da gente evoluir moral e espiritualmente é estando encarnado. Aqui é a aula. Quando a gente desencarna e vai para lá no mundo espiritual, nós vamos ter orientações e tudo, mas nós vamos nos preparar para uma próxima encarnação, porque é na encarnação que a gente tem que evoluir. É com essa limitação do corpo que faz com que a gente evolua pelas nossas atitudes, pelo livre-arbítrio, porque senão nós seríamos meros marionetes. Não é isso? Se eu viesse para cá com tudo definido, eu seria um marionete de Deus. Tá, mas daí
Qual é que é? Né? Eu tenho o livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. Vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem Gêmeos. Os dois seguiram caminhos diferentes, pensam diferentes, são iguais, mas pensam muito diferente. Por quê? Porque ali dentro tem um espírito diferente do outro. Cada um tem a sua carga, as suas experiências. É a mais pura prova de que há diferença entre espíritos. Né? Então, o que eu faço para cuidar do meu corpo? Muita gente que procura o centro espírita, a gente pergunta se... Primeiro, tem gente que procura a casa espírita e diz assim, devo estar com encosto. Eu vim aqui para tomar um passe, fazer uma limpeza, higienização. E a gente costuma perguntar, né? Está tomando água regularmente? Está hidratando o teu corpo? Segundo lugar, está se alimentando bem? Está fazendo as refeições adequadas? Terceiro, está cuidando do repouso deste corpo, deste instrumento que vocês têm aqui? Tem gente que precisa dormir 2 horas, só ir levando no dia seguinte está tudo certo. Eu consigo também. Daí eu durmo mais 2 horas. Tem mais 2 horas. Não, eu consigo realmente durante uma noite dormir 4, 5 horas, levantar bem no outro dia, do outro dia de novo, mas lá no 3º, 4º dia está pedindo água e eu tenho que reconhecer os limites do meu corpo. Eu não estou dizendo que tem que dormir 8 horas, ou 10 horas, ou 2 horas. Cada um sabe do seu limite. Mas não estressa essa máquina. Não põe ela no limite. Então hidrata o corpo também. Vocês sabiam que a água é o elemento, aqui no planeta Terra, o mais suscetível a influências, o mais moldável. Então, se vocês querem vir para o centro espírita, já vai ficar a dica agora. Eu ia dar depois, mas já vou dar agora. Vocês querem vir para o centro espírita, tomar um passe e ter o melhor efeito possível? Venham com o corpo hidratado. Porque o corpo de vocês é mais de 70% é água. É líquido. Então, se vocês vierem bem hidratados, os fluidos vão fluir bem pelo corpo de vocês. Aproveita. Sabe aquela garrafinha? Traz ela. Bota ali para receber a fluidificação. Leva para casa para ler, para tomar. Não é para ler o rótulo. Está terminando? Ah, mas só tem palestra, só tem casa espírita na outra quarta-feira. Vai completando com água. E toma. Faz uma oração. Bota ali um Pai Nosso em cima daquela água. Quem trabalha com radiestesia sabe muito bem disso. Mede uma água com um pêndulo antes, mede uma água com um pêndulo depois de uma oração e vai ver a diferença. Só para ter uma ideia do que é a energia. Mas vamos hidratar o corpo. Tem que cuidar dele, hein? Muito. Tá? E os check-ups anuais de saúde? Quem não vai aqui faz mais de 3, 4, 5 anos? Que feio. Não posso falar. Ah, teve a pandemia. E a higiene mental? O que eu vejo, o que eu leio, o que eu sigo nas mídias sociais, quanto lixo eu estou botando para dentro da minha cabeça? E como é que uma coisa nova vai entrar na cabeça de vocês se ela está ocupada por um monte de outras coisas? Tem que fazer uma higiene para poder entrar coisas novas. Não tem espaço. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E conhecimento não é diferente. Então tem que fazer uma higienização. E higienização mental. Mas o legal é, voltando à questão da dor, né? O legal é, a gente chega para um amigo e diz assim, levantei com uma dor de cabeça hoje. Tu nem faz ideia. Ontem eu passei o dia inteiro com dor de cabeça. A dor de cabeça dele é maior e melhor e mais bonita do que a minha. E tem gente que tu pergunta, e aí, tudo bem? Tava, mas semana passada tive uma indigestão, passei 2 dias no banheiro, terrível. Foi semana passada, eu estou vivendo aquilo ainda. Vocês conhecem gente assim? Que fala mais de doença, mais dos males do que das coisas boas que tem? Às vezes somos nós mesmos. A gente prefere olhar o tempo e diz assim, nossa, chovendo de novo, né? Tá, mas e daí? Chuva não é natural, não é necessário chuva para limpar as coisas. Sabe como é que é limpada a sujeira espiritual? Uma das formas? Com muito sol e às vezes com muita chuva. Então, se a gente conhecesse um pouquinho mais, a gente entenderia. Né? A chuva não é ruim. Claro, muita chuva, a gente olha lá aquelas pessoas que perderam as casas lá, bem complicado. Mas aí tem que ir mais a fundo para entender o porquê
para essas pessoas, naquela cidade, naquele momento. Daí a gente tem que ir mais longe. Como existem guerras, que a gente começa a falar sobre guerra, tem que ir mais longe para entender tudo que está sendo visto por ali. Antes a gente achar que Deus não está cuidando dessa parte, né? Como é que pode? Por que a espiritualidade não age agora? Tem que estudar para entender o que está acontecendo. E não é botar panos quentes ali para, né? E sobre estar perdido e desorientado. Esses espíritos aqui que vêm da comunicação, eles estão desorientados, perdidos. Lá na pergunta 165, o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, daquela perturbação lá em cima que nós falamos antes? Uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Um ateu que não vem aqui na casa espírita, não acredita em Deus, ele tem mais chance de se salvar, ou nós que somos espíritas ou estamos estudando o espiritismo? Será? Deus é para todos. Ele é justo para todos, inclusive para quem não tem religiosidade. Por quê? Porque se eu tenho uma alma pura e pratico o bem, isso está acima de qualquer outra coisa. Mas quantos vocês acham que a caridade é então juntar dinheiro e ir lá e doar uma... Ó, tá aí um rancho, ó. Será que isso tudo é caridade? Ou aquilo que eu boto a minha energia, o meu coração, isso tem muito mais validade? É disso que ele está falando. Consciência pura. Só que em nós espíritas, a gente tem que cuidar para não achar que a gente é mais elevado que os outros. Porque a gente começa a ter consciência das coisas. E aí a gente acha que a gente é mais elevado. Mas talvez nós, por ser menos elevados, nós precisamos estudar mais. Muito mais. Talvez a gente fez muita besteira numa outra encarnação, e aí agora nós estamos tentando recuperar terreno. E eu não sei quanta besteira que eu fiz em outras vidas para estar fazendo palestra. Quantos eu tirei do caminho para agora tentar botar esse pessoal de volta? Quem sabe nós tenhamos nos cruzado em outras vidas e a gente nem sabe. Depois vai passar a caixinha do dízimo aqui, tá? Agora já sei de onde foi. Tranquilo? Então, cuidar do corpo, tá? Mas principalmente conhecimento. Não adianta ir no Google, hoje está fácil, né? Ah, eu não sei alguma coisa, eu boto no Google ali, pergunta, ele me responde. Profundidade nenhuma. É fácil de entrar no Google para perguntar, no YouTube tem um monte de vídeos sobre espiritismo. Isso, tem vídeos muito bons. Mas eu estudando e olhando em casa é o suficiente? Eu preciso aprofundar, se eu quero conhecer mesmo. Sobre tudo que eu quero me especializar, eu preciso me aprofundar. Então, se eu quero ter uma espiritualidade alta, não seria a hora de investir nisso? Bons livros, bons vídeos, um estudo na casa espírita? Esse conhecimento gera mais responsabilidade também. Eu gostei de te ver na chamada aqui, ó. Daí eu disse, mas ele não está aqui. Daí tu entrou ali e disse, para quem não sabe, o Renato é meu primo. Quando eu falei, tinha gente que me conhecia demais, aí, ó. E esse espírito aqui, ó, que vem com indiferenças com a gente, que tem queixas da gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, passei. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus 5, 25 e 26. Palavra de Jesus. Tá, daí a gente vai falar todo aquele blá 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 do vamos perdoar para ser perdoados, né? A gente tem que perdoar realmente de fato. É fácil? Ninguém disse que é fácil. Mas como é que eu resolvo essas minhas pendengas desta vida aqui? Porque a gente não precisa ir lá nas passadas, a gente pode aproveitar essa aqui mesmo, que a gente tem um monte de inimigos, ou coisas mal resolvidas. Começa, faz uma lista. Seria até estranho, né? Fazer uma lista de quem eu tenho que perdoar.
Porque às vezes a gente precisa perdoar alguém. E às vezes a gente tem que ser perdoado por essa mesma, às vezes com a mesma pessoa. Mas começa. Vamos botar um fim digno a isso e honrado. Tá, mas aí eu fiz a lista, tem 28 pessoas. E se eu resolver com uma, com duas, com três? Tá, mas assim, ó, não dá para conviver com a pessoa. Não tem condições. Não tem condições. Quem disse que tem que conviver com a pessoa? Mas ter empatia, ter tolerância, ter amor, isso é caridade. Vocês vão fazer a parte de vocês. Se como ele vai reagir a isso é outra história. Mas façam por vocês. Mas de coração, né? A gente sempre diz, tem que ser muito de coração. O fato de esquecer não adianta, né? Não adianta. Esquecer é como se eu pegasse o tapete e botasse embaixo do tapete. E uma hora dessa eu vou ter que lavar a casa e tirar o tapete. A sujeira está ali. Eu vou continuar tendo que passar um aspirador ou uma vassoura. Então, tentem resolver isso o quanto antes. Já fizeram esse exercício de fazer uma listinha? É um ótimo exercício para a gente lembrar daqueles desafetos. E vai fazendo devagarinho. Começa pelos mais fáceis. Né? A gente tem aquele livro, Mudança de Hábito, e ele diz que a gente, para mudar um hábito, a gente tem que começar com pequenos hábitos. Porque daí a gente vai mudando, depois muda um grande. Quando aquele grande é muito difícil. Então vai mudando devagarinho, devagarinho. E faz a mudança. Bom, mas isso tudo que nós falamos aqui, ele serve só para essa situação quando nós desencarnarmos, para a gente, que tipo de comunicação a gente vai trazer para cá? A gente perdoar, a gente cuidar do nosso corpo, a gente ter uma boa vibração, a gente adquirir conhecimento, a gente nos melhorar moralmente. Isso serve só para quando a gente for dar a comunicação? Serve para quando também? Para agora, né? Serve para agora. A gente pode, pelo menos, não aumentar os nossos problemas nessa encarnação. Então, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, a pergunta 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Tem um monte de espírito rodando por aí. Nas cadeiras que estão vazias aqui, provavelmente tem espíritos nos acompanhando. Eu não sou vidente, não enxergo. Mas diz que toda casa espírita tem uma outra plataforma mais alta, onde tem inúmeros espíritos assistindo à palestra. Aqueles que nos acompanharam, aqueles que foram trazidos pela espiritualidade, inúmeros espíritos. E quando a gente transita na rua aí, tem bastante também. Não é para assustar vocês, mas é para dizer para vocês que, dependendo da atitude de vocês, dependendo da postura de vocês, da vibração de vocês, vocês vão atrair aqueles iguais. E em um dado momento, talvez não sejam vocês que estejam conduzindo a vida de vocês. Mas a escolha é de vocês. Um espírito só se aproxima de nós se eu permitir. E como é que eu permito? É dizendo para ele assim, não, sai daqui. Vibração. O nosso campo energético, o nosso campo áurico, ele ultrapassa o nosso corpo físico. E aí ele enxerga. Ele se afiniza. Esse aqui é meu, esse aqui, ó, ali, ó, tomando aquela cervejinha, vou sentar aqui, porque o espírito não consegue mais materialmente pegar um copo, pegar uma cerveja, pegar um líquido, uma cachaça e ingerir. Ele não consegue, mas ele aproveita os fluidos do encarnado que está ali tomando. E aí a gente vai tomando mais, cada vez mais, assim, no final das contas, nem sou eu mais que estou tomando, eu estou tomando por impulso e por influência do espírito que está ali próximo de mim. Serve para o cigarro, serve para a droga, serve para o sexo, serve para a velocidade no carro, serve para inúmeras outras coisas. Serve para uma briga, um desentendimento, uma briga com o vizinho, ele vai aumentando, vai tomando vulto, daqui a pouquinho não sou mais eu. E aí tem pessoas que, inúmeras pessoas às vezes cometeram um crime e disseram, eu estava fora de si, eu nem sei o que eu fiz. Não é desculpinha, não sabia mesmo. Alguns sabiam, né? Mas alguns não sabiam mesmo. Então, se eu não mudar a minha forma de agir, de pensar, de me relacionar com as pessoas aqui, agora, eu vou continuar atraindo esses espíritos ali.
e talvez piorando a minha condição e a minha passagem nesta encarnação. É hora da gente tomar um rumo nisso aí e tomar a rédea da nossa encarnação e fazer por onde. Então, se eu não quero mais me candidatar, minto, se eu não quiser mais ser esse tipo de espírito que traz aquele tipo de comunicação e eu quero me candidatar a receber, quem sabe, uma comunicação daquele espírito lá de um... Imagina você, quantos aqui, pela idade, né? Talvez já tenham perdido os avós, os bisavós, com certeza. Pô, receber uma comunicação do ente querido assim... Alguém já recebeu aqui? É muito bom. Vocês não têm ideia. É muito bom. Então, mas se vocês quiserem se candidatar a isso, façam por merecer. Façam por merecer. Ou se vocês um dia, quando desencarnarem, quiserem vir para dar uma comunicação para alguém, um ente querido, dizer assim: Alexandre, gostei de te ver nas palestras, sentado bem na frente. Tu é o meu melhor assistente, gostei demais. Isso demonstra o teu interesse em melhoria, demonstra a tua vontade de ser melhor. Eu te vejo aqui quase que toda quarta-feira. Pô, legal receber um negócio assim, pô, tô no caminho certo. E todos nós podemos receber esse tipo de comunicação, mas tem que se candidatar, tem que se preparar para isso. Então, vou dar algumas dicas para vocês, tá? Além de, assistir palestras, botem na agenda de vocês que toda quarta-feira, se vocês vão determinar que é esse o centro espírita que vocês vão frequentar, vinculem-se a ele e toda quarta-feira venham assistir a palestra. Até quem dorme na palestra aqui e o palestrante, né, vai ficando com aquela voz no mesmo tom, assim, aí, vai dando um soninho tranquilo. Até quem está dormindo aqui está doando energia para as comunicações e para a vinda dos espíritos. Então, até nisso tem caridade. Às vezes é o espírito meu que não quer escutar essas abobrinhas e aí apaga. E bota o corpo para não funcionar direito. Pode ser uma possibilidade, tá? Não fique generalizando, todo mundo está dormindo. Tá? Então, assistir palestras, ótimo. Tomar passe com frequência, ótimo. Quando vocês entram lá para tomar um passe, vocês fazem o quê? Se fica assim de olho. Ah, mas eu queria aquele médium ali. Já entra olhando, aquele médium tem mãos quentes. Sinto uma coisa. Nossa. Concentre-se no passe. O passe é único, ele é para vocês. O passista ali, ele é só um canal, não é ele que está dando o passe. Quer dizer, ele é o instrumento. Mas isso está vindo da espiritualidade para vocês. Feche os olhos, pense nas suas casas. Pense na sua casa sendo preenchida com luz muito clara, limpando tudo, como se fosse fazendo uma higiene. Pense nas pessoas, e não precisa trazer camiseta, não precisa trazer chave. Não, é só pensar, o pensamento é rápido. Pensa na mãe, pensa no pai, pensa na irmã, pensa na irmã que é casada, que tem o marido, que tem 2 filhos. Quem tem família muito grande tem que puxar. Tá? Mas é fácil. Aí pensa nos vizinhos, daí pensa no trabalho. Imagina no seu local de trabalho aqui, nos colegas preenchendo o administrativo, o setor de produção onde eu trabalho. Isso multiplica, dividam essa. Vocês estão recebendo agora uma energia, dividam isso com as pessoas, dividam isso com os ambientes. Não sejam egoístas. Realizar o evangelho no lar. Eu saio daqui corrido e vou fazer o evangelho em casa, porque toda quarta-feira, às 10 horas, eu faço o evangelho em casa. E quando eu não consigo fazer, eu aviso a espiritualidade, mudo o dia, mas eu faço naquela semana, não deixo de fazer. O que é o evangelho no lar? Todo dia, uma vez por semana, no mesmo horário, no mesmo dia, eu faço orações, faço uma leitura edificante. Ah, mas a minha família não quer fazer. Faz tu, vai no quarto, não força ninguém, mas vai lá no quarto e começa. Às vezes, é pela luz que sai da casa de vocês, que se projeta para o alto, que os bons espíritos podem chegar e ter acesso aqui à Terra para auxiliar vocês, os vizinhos, o planeta Terra, os humanos. Façam a sua parte. Fora que vocês vão fazer uma higienização na casa de vocês e voltar a ter o equilíbrio. No início pode ter problema, porque alguns podem não gostar. Mas é bom, é assim mesmo.
Insiste. Assim como quando vocês começaram a vir aqui no Centro Espírita, provavelmente sempre tinha uma coisa trancando. Quando vocês determinarem que nada me tira do caminho, acaba. Porque eles já viram, não dá mais. O Alexandre não tem jeito, perdi. Perdemos esse, vamos pegar um outro. Vamos para o Adelino, porque o Alexandre está vindo toda quarta-feira. Estudar constantemente o Espiritismo. Aqui tem turmas de estudo, agora estão finalizando os estudos, o ano que vem tem de novo, 1 vez por semana, 1 hora por semana, 4 horas por mês, vezes 12, 48 horas por ano. Isso dá 2 dias em 365, mas nem isso eu consigo fazer. Não dá para encaixar isso na agenda de vocês? Vocês vão ficar maravilhados com os resultados. E quando vocês puderem trabalhar na casa, mais ainda. Não precisa ter mediunidade para trabalhar na casa. Precisa, inclusive, de gente que apague luz, que arrume as cadeiras. Mas o bom é estar em contato. É a frequência. Ler livros espíritas, principalmente as obras básicas, tá? Que são 5, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, que conta a formação de tudo, Céu e Inferno. E qual é o outro? Livro dos Médiuns, né? Que conta a atividade dos médiuns. Ótimo para quem tem mediunidade. Procurar atendimento periódico para as casas que oferecem, né? Lógico. Mas aqui tem o diálogo fraterno, onde uma pessoa não vem aqui para dar opinião própria, vem para dar opinião sobre a ótica do Espiritismo, o que pode ser que esteja acontecendo contigo e o que tu pode fazer para melhorar. Tornar habitual atos e pensamentos edificantes. Exercer caridade com irmãos necessitados. Caridade mesmo, não a mais fácil. Está na hora de terminar, já devia terminar. Sempre que tiver a oportunidade, ser um agente da luz e não da discórdia. Façam o seguinte exercício. Tem gente que não consegue, tá? Tem gente que não tem esse hábito, não tem essa forma de agir. Mas observem quando vocês chegam no ambiente. As pessoas olham para vocês e dizem, oh, e aí, meu? Quanto tempo que tu não estava aí? Legal tu tá aqui e tal. Já levanta, já vem para dar um abraço, né? Ou se eu não sou muito do abraço, eu tenho um amigo meu que detesta abraço. Mas daí eu faço por forçado mesmo. Né? Mas tu vê na cara dele que ele gostou da tua presença. Né? Ou quando vocês entram, o cara... E aí, ó. E o cara... Né? Ou aí faz aquela cara assim, né? Ah, o Adelino está aí. Faça um exercício. Como as pessoas recebem vocês? Vocês querem ser um agente da luz ou vocês são um agente de desarmonia? A gente pode melhorar isso o tempo inteiro. Sempre. Eu quero ser as pessoas que curam, as pessoas que são curadas. É só uma escolha. Tá, às vezes eu quero ser curado. Tá, mas na maioria das vezes. O que importa é o geral. E exercer o hábito da oração, que isso dá para fazer uma palestra sobre como funciona a oração, não é abobrinha, trazer casos científicos, inclusive, né? Exercer a oração. E a oração tem que ter 3 aspectos, né? A gente tem que glorificar, a gente tem que agradecer e a gente pode, inclusive, pedir. Tem gente que nem pede mais porque é tanto agradecimento que não dá espaço para pedir. Mas pode pedir também. Mas tem que saber pedir. Mas isso é tema para uma outra... Bom, finalizando então, mais do que isso, tá? A grande dica é que se vocês quiserem, vocês têm dúvidas sobre o que vocês vão fazer, se é certo ou é errado, se é justo ou não é justo, mirem-se no exemplo, num exemplo só. Não. Esse cara aqui, ó. Jesus. Vocês vão fazer alguma coisa para saber se é certo ou não é certo. Pode não ser religioso, tá? Pode ser um ateu. Tá, mas Jesus existiu. Ele falou umas coisas legais. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Ah, Jesus agia assim. Jesus agia assado. Tá, não acredito na religiosidade, não acredito em Deus. Mas ele foi um homem que encarnou na Terra. Foi um homem que esteve na Terra e que deu vários exemplos. Mire-se nos exemplos. Então avalia, bota o peso lá. O que Jesus faria nessa hora?
Agora, no caso, ele encerraria a palestra. Muito obrigado a todos, tá? Uma boa noite, espero ter sido útil para vocês. Obrigada, querido. Gente, nós temos 2 minutinhos para ter um momento muito bonito. E eu